Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Grato eu sou a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui na casa dele, para servi-lo, para engrandecê-lo, para render glórias e aleluias a ele, pois ele é digno de toda a honra, todo louvor e adoração. Livro de Juízes, capítulo 3, versículo 12 a seguir. Livro dos Juízes, creio que Deus tem uma palavra a nosso favor. Livro dos Juízes, capítulo 3, versículo 12 a seguir. Juízes 3, 12 a seguir. Amém? Glória a Deus. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. O Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Israel e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviu a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eudes, canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, com o comprimento de 1 côvado, e cingiu debaixo de sua veste, do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon um homem gordo. Tendo entregado os tributos, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou ao ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gigal, e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiram saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda e puxou o punhal do lado direito e cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não retirou do ventre, a gordura fechou sobre ela. E Eude saiu pelo um postígo, passou para o vestíbulo, depois cerrou sobre eles a porta, trancando-as. Tendo saído, saíram os servos do rei, e viram, eis que a porta da sala de verão estava trancada, e disseram: sem dúvida, está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar. Como não abria a porta da sala, tomaram da chave e abriram. Eis o seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de
foi a Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Ele disse: segui-me, porque hoje o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriu dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos, valentes, e não escapou nenhum. Assim Moabe foi subjugada naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma agulhada de bois, e também ele libertou a Israel. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta hora, Senhor amado, estamos aqui, Senhor amado, para pedir, Senhor amado, Senhor amado, que Tu, Senhor amado, que pode todas as coisas e sabe a necessidade do Teu povo, Deus, venha falar, Senhor amado, aos nossos corações. Deus Santo e Eterno, Senhor amado, abençoa o Teu povo nesta noite, Senhor amado. Deus Santo e Eterno, fala conosco, Senhor amado, o que necessitamos e o que precisamos, Pai. Senhor amado, por intermédio da Tua palavra, é o que eu te peço e já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem se assentar, dando uma linda salva de palma para o nosso Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A passagem que eu li agora fala do segundo e do terceiro juiz de Israel. A última vez que eu falei aqui na igreja, eu falei sobre o primeiro juiz de Israel, Otiniel. Ele foi o primeiro juiz. Recapitulando, a Bíblia vai falar que no tempo em que estava Josué e Caleb vivo ainda em Israel, o povo de Israel foi fiel ao Senhor, seguindo os mandamentos, a qual, por intermédio de Moisés, foi passado a eles. Mas Josué faleceu, Caleb faleceu, e o povo de Israel, a Bíblia vai falar no capítulo 3 mesmo no começo, que o Senhor deixou 5 reis dos moabitas e mais alguns, para que Israel fosse posto à prova, para aprender sobre guerra e também para testar a fidelidade do povo de Israel, se o povo de Israel ia ser fiel ao Senhor, a qual foi posto sob a prova e falhou. E o povo de Israel falhou. E aí Deus levantou o primeiro, Otiniel, que ele libertou Israel quando contra Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e libertou Israel, e Israel ficou em paz 40 anos, enquanto Otiniel estava vivo, mas Otiniel também morreu. O livro dos Juízes, a gente olhando para o livro de Juízes, a gente fala que é um ciclo vicioso. Deus, ele liberta o povo e o povo cai. Deus liberta o povo e o povo cai, apontando para um juiz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual que ele vai reinar sempre. Porque quando o Senhor, ele é o nosso juiz, nós
podemos confiar nele, porque ele não é por 40, ele não é por 60, ele não é por 20, ele é eterno. O nosso juiz, ele é eterno. Glória a Deus. E aqui na leitura aqui, a qual nós lemos, começa assim: então os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante ao Senhor, pelo que o Senhor deu o poder a Eglon, rei dos Moabitas. Então foi Deus que enviou Eglon para pôr Israel à prova. Ontem eu tomei a vacina, não estou muito legal, estou com o ouvido, parece que está tapado, todo o corpo doendo, mas estou aqui, porque Deus é bom e a sua misericórdia chegou até a nós. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E aí, nós vemos que o povo de Israel, ele ficou sobre o jugo dos Moabitas. O que Israel ele produzia, ele levava uma parte e dava para Eglon. E a Bíblia fala que ele era muito gordo. Ele era muito gordo. E Eglon, conforme desta vez aqui que vai falar que os filhos de Israel enviaram por Eudes, um homem, a Bíblia vai colocar aqui como canhoto. Ser canhoto não é defeito. No capítulo 20, versículo 16, vai falar que na tribo de Israel tinha 700 homens canhotos, a qual não errava um fio de cabelo sequer com uma funda, com um tiro. Então, ser canhoto não é defeito. Alguns historiadores dizem que ele era aleijado do braço direito. Ele era um homem a qual não oferecia perigo para Eglon, rei dos Moabitas. E por intermédio dele, o Israel mandou tributos a Eglon, porque ele não oferecia perigo para o rei. E a Bíblia vai dizer que ele fez um punhal, colocou do lado direito e foi levar tributos para Eglon. Chegando lá, foram uma comitiva com ele e entregaram os tributos a Eglon e estavam saindo já. Quando eles estavam saindo, a Bíblia vai falar que ele chegou até as imagens de escultura, olhou para as imagens de escultura e virou-se para trás e falou para Eglon: eu tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E o rei falou assim: se é secreta, cala-te. E a Bíblia vai falar que o rei chamou ele de volta. Ele entrou na sala, fechou a porta. Conforme ele fechou a porta, ele pegou e falou bem assim: eu tenho uma palavra secreta para ti. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é: você não vai comer mais o que Israel produzir. Você não vai engordar mais na custa do trabalho de Israel. Porque hoje o Senhor, Ele julga você e entrega nas minhas mãos. E a Bíblia vai falar que ele enfiou o punhal no ventre de Eglon. Conforme ele enfiou o punhal, a Bíblia vai falar que ele enfiou até o cabo. Conforme ele enfiou até o cabo, a gordura fechou e saiu os excrementos, ou saiu as fezes na hora. A Bíblia vai falar que ele trancou as portas e fugiu pela uma janela. E chegou até a Seira, nas montanhas, e tocou a trombeta dizendo para o povo de Israel: venha, vamos à guerra, porque hoje o Senhor,
e entregou os vossos inimigos nas suas mãos. E a Bíblia vai falar que Israel desceu. E ali eles venceram a batalha, não deixaram escapar nenhum homem sequer. E ali os moabitas foram subjugados. Israel tomou as terras qual tinha sido tomada. E Deus ali honrou o povo de Israel. E a Bíblia vai falar que o povo de Israel viveram 80 anos. A Bíblia não fala muito desse homem, mas vai falar que ele era um homem improvável, um homem que tinha uma dificuldade, um homem a qual não teria nenhuma chance de vencer uma guerra. Mas o nosso Deus é um Deus que usa a improvisalidade. É um Deus a qual Ele não escolhe capacitado, mas sim Ele capacita o escolhido. Deus muitas vezes coloca algo nas nossas mãos para nós fazer, e nós, por medo ou por covardia, nós deixamos de fazer aquilo a qual o Senhor determinou. E a maior arma contra nós que tem levantada não é os nossos inimigos, mas sim é o medo. Porque muitas das vezes a gente ficamos com medo de agir, mas só há reação quando há ação. Se nós agimos, Deus reage e Deus dá a vitória em nossas mãos. E aqui no finalzinho nós lemos que depois de Eude, Sangar. Sangar, quem era Sangar? Sangar era um simples fazendeiro. A Bíblia vai falar que o povo de Israel também tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor deixou que os moabitas subjugassem a Israel. Aqui já vai falar dos filisteus, que depois deles, Sangar, filho de Anate, feriu 600 homens dos filisteus. O terceiro juiz que julgou Israel, ele também, a Bíblia vai falar, ele não é conhecido, ele era um simples fazendeiro, mas ele com uma agulhada de boi, ele matou os 600 homens. O livro de Juízes é o maior livro que nós temos de aventura na Bíblia, que nós vamos ver pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias com o poder de Deus. Nós vamos ver pessoas que não tinha nenhuma isso aí, irmã, fazendo algo extraordinário. Nós vamos ver aqui que Eude, um homem que ele era aleijado do braço direito, ele venceu uma guerra e ele foi juiz sobre Israel. Nós vamos ver também Sangar, um simples fazendeiro, que com uma agulhada de boi ele venceu 600 homens e ele foi juiz sobre Israel. Nós trazendo isso para a nossa vida, muitas vezes a gente colocamos de frente com os nossos problemas, nós se achamos tão pequeno, mas nós esquecemos que nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, que pode nos dar a vitória. A Bíblia vai falar que Deus, Ele dá sabedoria, e Ele dando sabedoria,
nós vamos ter oportunidade de nós vencermos as lutas do dia a dia. No livro de Juízes, ao próximo juiz que vai livrar Israel, vai ser por uma próxima pregação, que vai falar de 2 mulheres e um homem. Também pessoas improváveis, numa época a qual o preconceito era grande contra as mulheres. Mulher não tinha voz ativa, mas Deus, ele usa quem quer, quando quer e como ele quer, porque ele é Deus e ele pode todas as coisas. Mas hoje nós temos que olhar para o nosso juiz, o juiz a qual entregou a sua vida na cruz do Calvário. Hoje ele não é juiz, hoje ele é advogado. E a Bíblia vai falar assim: filhinhos, eu não digo para que vocês pequeiem, mas se pecarem, saiba que vocês têm um advogado, e ele é justo, mas um dia ele vai vir sobre as nuvens, e lá sobre as nuvens ele vai vir como juiz, e ele vai julgar o povo, ele vai julgar as nações, e o poder dele vai ser para sempre. O poder dele vai dominar sobre a terra, e que nós possa estar de acordo com a palavra dele, para que no grande dia, a qual ele raiar nas nuvens, nós possa estar preparado e subir com ele para o gozo, para a alegria da vida eterna. Quando ele chegar, as dores, o sofrimento, as amarguras, isso tudo vai ser passado. Hoje nós temos a oportunidade de olhar para ele como o nosso advogado. Nós temos a oportunidade de entregarmos as nossas vidas, os nossos problemas diante dele, e nunca nos acovardar diante das dificuldades. A vida do crente é uma vida de vitória em vitória. Muita gente fala a vida do cristão é uma vida de luta. Não, é uma vida de vitória. Eu posso até falar, eu já falei várias vezes, que na Bíblia está escrito: no mundo tereis aflição, mas Jesus falou: tende bom ânimo. Então vamos olhar para o ânimo, esquece as aflições. Esquecendo as aflições, nós tendo ânimo, nós vamos vencer as aflições, e nós vamos sair mais do que vencedor por Cristo Jesus, porque ele nos garante a vitória. Ele nos garantiu a vitória, e ele falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando ele falou eu venci o mundo, ele está falando: é possível vocês vencerem, é possível. Se é possível, vamos seguir os passos do mestre e vamos sair daqui mais do que vencedor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.